Hoje a gente vai falar sobre o ato institucional número 5. Viu algum maluco com uma placa aí e não sabe muito bem o que é o tal do AI-5? Vem comigo que hoje a gente vai tentar explicar. Fala turminha, tudo certo? Hoje a gente vai falar de um dos temas mais tristes, um dos episódios mais tristes da história do Brasil, que foi o ato institucional número 5, o chamado AI-5, que a gente vê aí muita gente pedindo o retorno, mas na verdade, e isso tem que deixar muito claro, essa galera nem sabe o que foi o AI-5 e nem sabe quais foram as repercussões desse ato institucional e como ele foi um episódio triste na história do Brasil e, principalmente, eles nem sabem que essas manifestações em tempos de AI-5 elas nem poderiam acontecer, elas nem aconteceriam. Por isso a gente vai esclarecer um pouco esses pontos no vídeo de hoje. A gente vai tentar entender de fato o que foi o AI-5 dentro do seu contexto histórico, certo? Bem, o ato institucional número 5 é considerado o ato mais violento e mais repressivo da ditadura militar. É a partir do AI-5 que nós temos, na verdade, cada vez mais características de uma ditadura a partir dos eventos que acontecem após o golpe de 64. Então o primeiro ponto também que a gente tem que ter em mente é o fato de que uma coisa é ditadura e outra coisa era o golpe, porque muita gente apoiou o golpe de 64 imaginando que teriam eleições normais em 65, que a Constituição ela não seria rasgada. Então temos apoiadores do golpe que depois não vão ser apoiadores de uma ditadura. E o ato institucional número 5, ele é um momento em que fica explícito, a olhos nus, que o Brasil vive de fato em uma ditadura militar. Nesse sentido, então, a gente tem que ter em mente que existem duas fases nesse período. A fase antes do ato institucional e a fase depois do ato institucional. Tem historiadores que defendem que a ditadura militar, de fato, ela começa a partir de 68, sendo o período de 64 em diante ali, de 64 a 68, um período de transição, um período inicial. É a partir de 68 que começa a ditadura. Outros historiadores não. Outros historiadores, a maioria na verdade, defende que a ditadura já começa a partir de 64 e ela vai se consolidando. Embora não tenha um consenso, a segunda versão é a versão mais consensual dentro da historiografia. E outro ponto importante de destacarmos é que o AI-5 ele representa uma vitória de um dos dois blocos dentro do Exército Brasileiro que estavam em disputa. Nós tínhamos dois blocos, um bloco um pouco mais moderado que a gente chama de castelistas, porque seguiam o Marechal Castelo Branco. E um outro grupo que era o grupo da chamada linha dura, que defendia o fechamento cada vez maior do regime para o regime militar. Nós temos dois grupos, esses grupos estão ali em conflito. A partir do AI-5 fica explícita a vitória da chamada linha dura contra a linha dos castelistas. Perfeito, senhor. Mas o que eram esses atos institucionais? Eram decretos impostos de cima para baixo. Eles vinham do executivo e eles eram impostos, não tinham discussão. E se tinha apenas como opção aderir a esses atos institucionais. Quem não se enquadrasse dentro desses atos institucionais estava fora da lei. Nós tivemos, na verdade, 17 atos institucionais. Nós tivemos até o número AI-17. Mas nós destacamos, sobretudo, nós temos três atos que nós destacamos. Primeiro, o AI-1, que vai ser o primeiro ato institucional. O AI-2, que é o ato institucional que vai extinguir os partidos políticos e criar dois partidos apenas. A Aliança Renovadora Nacional, vinculada ao governo, vinculada aos militares, contra o MDB, que eram ali uma oposição domesticada, que vão ser os únicos dois partidos existentes. E o ato institucional número 5,
que é quando há um ato mais repressivo. São esses 3 atos institucionais que normalmente, inclusive, caem mais em avaliações porque eles foram de maior representação. A grande diferença do AI-5 é que ele vai terminar com a dita fachada democrática do regime. O regime militar, ele tinha a preocupação de dar ares de democracia. Por exemplo, no Estado Novo, lá no Vargas, nós não temos isso. No Estado Novo, a ditadura do Estado Novo era explícita, não tinha preocupação de passar um ar de democracia. Agora, nós estamos falando de uma ditadura que procura passar uma fachada democrática. Só que o AI-5 é o momento em que isso cai. A partir do AI-5 fica explícito o fato de que nós estamos vivendo em uma ditadura. Sor, beleza, só que isso que tu está dizendo é doutrinação comunista de esquerda. Não, não é doutrinação comunista de esquerda. Veja essa citação que eu vou passar agora. Pelo ato institucional, o que me parece, adotado esse caminho, é que estamos com uma aparente ressalva da existência dos vestígios de poderes constitucionais existentes em virtude da Constituição de 24 de janeiro de 1967, instituindo um processo equivalente à própria ditadura. Sabe quem disse isso? O vice-presidente da República, Pedro Aleixo. Não é o teu professor que está dizendo, é o vice-presidente da República reconhecendo que a partir do ato institucional número 5, o contexto que nós temos é um contexto equivalente a uma ditadura. E a duração desse ato institucional foi de 11 anos, foi de 68 até 79. Em 79, aí nós temos a queda do ato institucional número 5. Ele era um ato que não tinha data para acabar. Então, se viveu durante esses 11 anos em uma verdadeira indecisão, imprecisão, em relação a quando que, afinal de contas, terminaria o ato institucional número 5. Foram, então, 11 anos de existência, e inclusive, embora o ato institucional número 5 ele tenha sido outorgado pelo Costa e Silva, o seu sucessor, o Médici, é quem usa esse ato institucional a rodo, usa sem muita cautela, sem cautela nenhuma, na verdade. Vai durar ali até o governo Geisel. O Geisel termina com este ato institucional. Beleza, senhor, mas isso significa, então, que numa bela noite, num belo dia, os caras decidiram instaurar o ato institucional? Não teve nada que justificasse? Sim, teve. O ponto onde explode, né, toda essa tensão vai ser a partir do discurso do deputado Márcio Moreira Alves. Márcio Moreira Alves era um deputado da oposição, deputado do MDB, e ele vai fazer uma forte crítica ao militarismo que acontecia, né, desde 64, e vai defender, vai convocar a população para que essa população ela não vá ao dia da independência do Brasil, às comemorações da independência, e que boicotem os militares, inclusive defendendo até com que as moças boicotassem os militares para sair. Enfim, era um boicote não só do ponto de vista político, mas também considerando essas questões pessoais. O que vai acontecer é que o governo vai achar esse discurso uma afronta e vai pedir com que o Márcio Moreira Alves e o deputado Hermano Alves, e esse deputado que escrevia bastante para a imprensa, ele vai pedir que esses dois deputados sejam cassados. Ele vai fazer essa solicitação para o Congresso. E o que o Congresso vai fazer? O Congresso, por mais de 70 votos, vai recusar o pedido do governo. Inclusive, pessoas da Arena, partido da ditadura, vão votar contra a solicitação do governo e vão defender a manutenção do mandato do Márcio Moreira Alves. E com sinta o tom da ironia, evidentemente, mas com todo o seu tom democrático, o Costa e Silva não vai aceitar e, como represália, ele manda fechar o Congresso, ele manda fechar todo o parlamento em razão
de não ter tido o seu pedido de cassação dos 2 deputados atendidos. E junto a isso vai começar dentro do ato institucional, que tem 9 páginas, portanto era um ato institucional amplo, grande, bastante fundamentado. Ele vai decretar uma série de outras censuras e de outros tipos de perseguição, não apenas dentro do Congresso. O primeiro ato mais marcante vai ser o fechamento do Congresso. Mas junto ao fechamento do Congresso, nós vamos ter, por exemplo, a cassação de políticos dentro do Congresso, mas também, né, dentro das prefeituras e dos governos estaduais. Nós vamos ter a perseguição de deputados estaduais, de prefeitos e de vereadores. Nós vamos ter também a perseguição dentro do Poder Judiciário, a cassação, por exemplo, de ministros do STF, substituídos por quem? Por juízes simpáticos à ditadura militar. O STF, que nós vamos ver ali, vai ser aparelhado pela ditadura a partir do AI-5. Aí nós temos, né, o judiciário aparelhado, o legislativo fechado por tempo indeterminado, vai durar 10 meses o fechamento desse Congresso, e o Congresso reabre depois com os deputados da oposição cassados. Sabe quem vão substituir? Apenas aqueles que eram simpáticos ao regime. Inclusive, vão ser perseguidos e cassados deputados da Arena que não votavam sempre com o governo, que eram deputados que não eram considerados pelo regime como deputados de confiança. Então, há todo um aparelhamento, inclusive isso termina com um velho mito de que a ditadura militar perseguiu apenas figuras de esquerda. Isso é uma bobagem absurda, isso não tem nenhuma sustentação histórica. A ditadura militar perseguiu, por exemplo, o maior nome da direita, que era o Carlos Lacerda, e perseguiu outros deputados que eram apoiadores da ditadura, mas que não fechavam 100%, por vezes discordavam, e isso era suficiente para a cassação de mandatos, ou exílio, ou até mesmo, como nós vemos, a aposentadoria compulsória, que era para o cara ficar em casa e não encher literalmente o saco da ditadura, porque a ditadura não queria nenhum tipo de contestação. Claro que quando tu não quer contestação, tu caça, mas tu também faz outra coisa, que é a censura à imprensa. Nada na imprensa era publicado sem antes ser revisado pelo governo. O governo revisava todas as notícias. Qualquer notícia que fosse contrária ao regime, o governo se sentisse incomodado, ele mandava retirar. Ou, se não retirasse, apagava, simplesmente o jornal não circulava. Inclusive nós temos, por exemplo, capas de jornal, às vezes, que tinham vários trechos em branco, como está aparecendo aí na tela, porque era uma forma que os jornais tinham para tentar denunciar a censura que estava acontecendo. Mas tinha que ser sempre de uma forma indireta, porque afinal de contas a ditadura estava ali observando, perseguindo e chancelando, vetando tudo que era tipo de notícia contrária ao regime. Também dentro do ponto de vista judiciário nós vamos ter a suspensão do habeas corpus. Isso vai significar, a partir da suspensão do habeas corpus, que todas as pessoas, né, elas passavam por um julgamento cada vez mais sumário. Existia, na verdade, um enfraquecimento dos direitos individuais, um enfraquecimento dos direitos constitucionais, na verdade, suspensão dos direitos constitucionais, e isso significava também o aumento da perseguição, o aumento da tortura dentro dos porões da ditadura. Depois, com a reabertura do Congresso, isso não vai significar que o regime vai amolecer, pelo contrário, a partir de 68 ali, e pelo menos até metade dos anos 70, a ditadura vai estar cada vez mais forte, vai estar cada vez mais firme. A abertura do Congresso era, na verdade, só para chancelar a escolha do substituto do Costa e Silva, que veio a ser o Médici, um presidente também da linha dura, mostrando, a partir disso, o fortalecimento dessa ala mais radical dentro do exército. O ato institucional, quando ele termina em 79, muitas pessoas também começam a voltar ao Brasil e a rever seus familiares.
apenas em 79, ficando a galera, sobretudo a galera que foi pro exílio, ficando 11 anos aí no exílio, muitos deles só voltando em 79. Beleza, Sor, mas e os grupos armados de esquerda, eles não existiam ali? Sim, eles existiam, e a gente tem que entender que, na verdade, a partir de 1968, o que nós vamos ter é o fortalecimento, né, a intensificação dos grupos armados. Os grupos armados, eles vão se articular mais, eles vão estar mais presentes a partir de 68, sobretudo porque todos os outros meios possíveis de se fazer política, eles não existem mais. Nós não temos mais Congresso, nós praticamente não temos mais partido, nós não temos mais imprensa, então sobra para muitos desses grupos apenas a luta armada como uma forma de combate. Mas antes de 68 não tinham grupos armados? Tinham grupos armados antes de 68, mas esses grupos armados, eles eram grupos muito menores, muito pontuais. Não era a mesma coisa que a gente vai ver a partir de 68, onde os atos, inclusive, como por exemplo, sequestros e assaltos a banco, eles vão começar a surgir de forma um pouco mais intensa, em razão, né, dessa tentativa de contrapor o regime militar. Certo, gente? Em geral, sobre o ato institucional, é isso. Saiba, meu camarada, que ele trouxe reflexos tristes para a história do Brasil pela alta supressão de liberdade, pela alta supressão de direitos políticos, e que isso, de fato, a gente não negocia com nenhum regime. Qualquer dúvida que ficou, deixe nos comentários que a gente tenta esclarecer, e não esquece, né, de te inscrever no canal, que isso é muito importante pra gente. Certo, gente? Valeu, abraço!